Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 14 de dezembro, nós celebramos hoje a memória de São João da Cruz, presbítero e doutor da Igreja. E hoje eu quero oferecer essa meditação pelo meu querido amigo, irmão Emanuel Maria, ou melhor, o diácono Emanuel Maria, que hoje será ordenado sacerdote em Rio Claro, São Paulo. Eu estarei presente na sua ordenação e quero oferecer então esse nosso momento de meditação por essa dádiva, por esse presente de Deus na sua vida. E eu quero te convidar a iniciar comigo esse momento, invocando a presença de Deus entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, tanto o Evangelho quanto a primeira leitura de hoje, eles vão nos trazer a figura de Elias, um dos maiores profetas que a Sagrada Escritura conheceu. Um homem que, segundo a Escritura, não morreu, mas foi arrebatado. Semelhante àquilo que a Escritura acredita ter acontecido com Moisés. E por quê? Porque nós sabemos que na transfiguração do Senhor foram estas duas figuras que apareceram diante dos discípulos juntamente com Jesus no Alto do Tabor, Moisés e Elias, a lei e os profetas. Segundo as profecias, Elias deveria voltar para preparar a chegada do Messias. E Jesus, nesse evangelho, nos diz que Elias veio. Mas não veio o homem Elias. Veio um novo homem que estava também inundado pelo mesmo espírito de Elias, ou seja, o Espírito Santo de Deus. E este homem é João Batista, que já nasceu por um fato prodigioso. Um casal de idosos concebeu um filho, que pregava com autoridade a palavra, cumprindo o que a Sagrada Escritura dizia, e que foi perseguido pelos seus, como Elias também o foi, por proclamar e pedir a fidelidade ao único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. João Batista estava revestido da graça e do Espírito com os quais o Senhor Deus havia revestido e enviado o próprio profeta Elias. Se nós nos recordamos, o profeta Eliseu, assistente de Elias, pede a Elias que lhe dê uma porção do seu espírito. E o Senhor concede a Eliseu uma porção do espírito de Elias, mas não na totalidade. João Batista recebe a totalidade do mesmo espírito que recebeu Elias. E para quê? Para aplainar os caminhos, ou seja, preparar o coração dos homens e mulheres para a chegada de Jesus. Aquele povo simples, temente a Deus, que ouvia as pregações de João, que recebeu o batismo de conversão, este povo reconheceu Jesus. Este povo simples, humilde, porém sábio e atento às coisas de Deus, este povo reconheceu em Jesus a promessa de Deus e aderiu ao chamado de Jesus. Já os homens inteligentes, cultos, doutos, não conseguiram ver em Jesus o sinal de Deus. Não conseguiram sequer perceber em João Batista a mesma força e graça que agiam em Elias. Eu e você, caríssimo, muitas vezes, também como os fariseus e mestres da lei, nos tornamos cegos e insensíveis aos sinais de Deus. Deixamos passar a mensagem que o Senhor nos envia por meio dos seus arautos,
por meio de seus pregadores. Deixamos que a nossa vontade, que o nosso racionalismo, que a nossa falta de fé escureça e obscureça a nossa razão, o nosso coração e a nossa alma, impedindo assim toda a nossa vida de ser transformada pelo Senhor. É preciso que hoje, eu e você, tomemos uma decisão. A decisão de, reconhecendo no Cristo o único e verdadeiro Salvador, caminharmos ao seu lado, buscando a eternidade. João Batista foi morto por causa da sua pregação, por causa da sua firmeza da palavra, por causa da sua fidelidade a Deus. O martírio de João Batista prefigura o martírio de Jesus, que também não foi aceito pelos homens, porque suas palavras, muitas vezes duras, expunham a hipocrisia humana, expunham o pecado daqueles que deveriam ser os mestres da santidade. E aqueles homens, não querendo perder poder, não querendo que sua religião já sacramentada e alicerçada fosse transformada, preferiram matá-lo. Preferiram desprezar o próprio Deus e ficar com suas regras humanas. Quantas vezes nós preferimos as coisas do mundo a Deus? Demos mais atenção às coisas do mundo do que à palavra de Deus. Hoje, o Senhor passa por nós e o Senhor pede que ouçamos a sua voz e também a voz e o testemunho de João Batista e de todos os outros profetas que vieram antes dele para preparar os caminhos para Jesus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.